Boa noite, turma. Vamos começar dar continuidade, ao módulo que nós iniciamos antes de virar o ano aí, que é a Introdução à Medicina Nuclear. Então, na primeira aula, eu expliquei para vocês uma breve história aí de como surgiu a medicina nuclear. Essa modalidade aí muito importante no campo da radiologia para fins terapêuticos e de diagnóstico. E na aula de hoje, nós vamos estudar a parte do princípio físico do campo da medicina nuclear. O que é o princípio físico? Desde do conceito de uma estrutura de um átomo até processos de interação com isótopos dentro do campo da medicina nuclear para produzir as imagens e fazer o exame de medicina nuclear e aí também produzir diversos tipos de radiação para estar realizando as imagens em medicina nuclear. E na aula de hoje, a gente só vai focar só nessa parte aí de princípios físicos. É uma parte um pouco complexa, não posso negar para vocês, é um pouco complicado de entender, mas eu vou explicando pouquinho em pouquinho, tentando trazer para a nossa realidade aí. E também vou fazer uma revisão, em relação ao conceito do átomo, para a gente poder entender desde o início e ir acompanhando, entendendo devagarzinho todo o conceito do princípio físico em medicina nuclear. Então a aula de hoje ela vai ser bem objetiva, só para princípio físico, para não embolar a cabeça de vocês aí. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos começar aí pela questão do átomo, Então nós já tivemos aí algumas aulas em outros módulos falando sobre o átomo, entender a estrutura atômica do átomo e aí as diversas modificações que o conceito de átomo sofreu ao passar do tempo. Então, nós sabemos que atualmente nós seguimos um modelo próximo aí de uma estrutura chamada de átomo de Bohr, que foi um átomo que nós utilizamos sempre aí no campo da radiologia, que ele está bem próximo aí, do conceito de estrutura que nós entendemos do que é átomo, que é o quê? Que é um núcleo composto de prótons e nêutrons, e esse núcleo ele é rodeado de elétrons, são subpartículas de cargas negativas. E o próton ele é uma subpartícula de carga positiva, e o nêutron ele não tem carga nenhuma, ele é uma carga zero. Ele só está ali em composição com o próton para poder dar estabilidade ao núcleo desse átomo. Então o átomo ele é composto de núcleo e elétrons. O núcleo e uma eletrosfera cercada de elétrons. Então, essas eletrosferas elas têm várias camadas, que vai do K até o Q, que são vários níveis de energia de átomo. E aí, essas camadas de átomos, ela vai variando de um átomo para outro, de um isótopo para outro. Então, vamos acompanhar aí na telinha. Então, para os nossos propósitos, o átomo de Bohr representa a melhor forma para entender o átomo, embora os detalhes da estrutura atômica sejam mais precisamente descritos por um modelo mais recente. Então, já existe um modelo de estrutura atômica mais recente do que o Bohr. Já foram descobertas subpartículas em menor tamanho do que um elétron, do que um próton, do que um nêutron. Então, já existe um novo modelo atômico, mas não vem ao caso, e o que nós utilizamos para ter um entendimento de átomo é o modelo atômico de Bohr. Então, simplificando, o átomo de Bohr contém um núcleo pequeno e denso, que no núcleo dele tem concentrada a maior massa do átomo e carregado positivamente, cercado desses elétrons aí que eu já falei que são cargas negativas, que giram na órbita desse núcleo. Bem definida sobre esse núcleo. O átomo normal, o número de elétrons é igual ao número de cargas positivas do núcleo, ou seja, na eletrosfera tem carga positiva, é onde está concentrada toda a carga elétrica do átomo, e no núcleo toda a massa do átomo. Então, e aí ele é constituído, como já falei, elétron, prótons e nêutrons, que são considerados as estruturas do átomo de Bohr. Então, essas partículas ali, elas são consideradas partículas fundamentais de um átomo. Então, vamos lá. Então, o átomo ele possui o mesmo número de prótons mais diferentes números de nêutrons, que são isótopos, ou seja, o isótopo ele vai ser o mesmo quando ele tiver o mesmo número
de próton, ou seja, o mesmo número atômico. E aí o que vai diferenciar a instabilidade desse átomo, ou seja, ele tem mais energia, mais nêutron, menos nêutron, é a quantidade de nêutrons dentro do núcleo desse átomo aí. E aí vai caracterizar ele um átomo, um isótopo radioativo instável, ou seja, cheio de energia, ou um radioativo estável, ou seja, ele não está emitindo, ele não está praticando nenhuma atividade, emitindo nenhum tipo de radiação do seu interior ou da sua eletrosfera. E esse comportamento aí, essas reações químicas, né, elas são bem importantes no campo da medicina nuclear. Ou seja, o átomo ele não vai mudar de nome de isótopo, ele vai continuar sendo o mesmo isótopo. Por exemplo, isótopo de urânio. Vamos imaginar que o urânio ele tem número atômico, que é o mesmo número de prótons, né, desse núcleo aí, 19. Porém, ele pode ter aí um número de nêutrons, né, no seu núcleo muito maior. Então aí ele vai se modificando à medida que ele vai sendo bombardeado ou liberando energia, mas ele continua sendo o mesmo isótopo, porque o número de prótons desse isótopo não mudou, mudou outros tipos de subpartículas. E isso é muito importante para a medicina nuclear. E aí outro conceito importante, saindo dessa explicação aí do átomo, né, que nós utilizamos de radionuclídeos ou nuclídeos, podemos dizer, dentro do campo da medicina nuclear, para realizar as reações químicas e gerar radiação e, posteriormente, gerar imagem dentro do campo da medicina nuclear. Então, o radionuclídeo ou o radioisótopo, que é um isótopo radioativo, eles são nuclídeos radioativos, ou seja, eles têm ali energia para poder liberar. Então, eles saem do padrão de isótopo e passam a ser radioisótopos. E aí também chamamos de radionuclídeo. Né? Então, o nuclídeo é um átomo caracterizado por um número atômico, que é o número atômico ele tem a letra Z como simbologia, né, desse isótopo aí, que também quer dizer que corresponde ao mesmo número de prótons do núcleo desse átomo aí. E também um número de massa, né, que é representado pela letra A. Então, quando eu falar, o átomo de urânio o isótopo de urânio tem número atômico 16, ou seja, Z é igual a 16. O Z significa número atômico, que é o mesmo que o número de prótons que tem no núcleo desse átomo de urânio. E também pelo número de massa, que é a soma do nêutron mais os prótons. Então, o número atômico do urânio é 19. E o número de massa do urânio é 26. Por quê? 19 mais 7. Ou seja, 19 prótons mais 7 nêutrons que somam e dá número de massa. Agora, o número de prótons é 19, que é a mesma coisa que o número atômico desse urânio aí. Então, aí, um dado nuclídeo, né, é representado pela simbologia X. Vamos dar um exemplo aí, segue aí na tela. Então, X, lá, e A. Então, X é representado pelo elemento qualquer, urânio, césio, potássio. Estou dando um exemplo aqui, gente. E aí o número A desse número X ele vai corresponder a uma numeração, que quer dizer o A número atômico, que é o quê? O número de prótons mais o número de nêutrons. Ou você pode somar o número atômico mais o número de nêutrons, porque o número atômico corresponde ao mesmo número de prótons desse átomo aí. Então, ó, nos nuclídeos, o Z é sempre fixo, que é o número atômico, que eu já expliquei para vocês. O isótopo ele vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar é o número de massa desse isótopo aí. Mas o A pode variar, formando os isótopos desse elemento, ou seja, do urânio. Então, urânio 19, urânio 20, urânio 26. Ele não deixou de ser um elemento, mas ele pode ser variado em vários isótopos, por conta da sua variação de número de massa, que é a soma do prótons mais nêutron no núcleo desse elemento. Então, os núcleos dos radionuclídeos são instáveis e emitem partículas espontâneas num processo chamado de desintegração ou decaimento radioativo. Ou seja, nós temos um elemento com o número atômico X, número atômico 19.
E aí nós começamos a bombardear esse elemento, né, com algum tipo de radiação, e ele vai ganhando número de massa, ou seja, ele vai sair da sua estabilidade e ele vai começar a ficar instável, acumular energia. E ele vai chegar a um certo ponto que ele vai ter que começar a liberar esse tipo de energia em forma de vários tipos de radiação, dependendo da radiação, da energia que ele foi bombardeado. Então esse elemento ele vai sair de um isótopo para ser um outro tipo de isótopo, por conta do bombardeamento que ele sofreu de algum tipo de energia, de radiação. E aí ele foi ganhando número de massa, e foi aumentando, e ele foi se modificando, ou seja, ele saiu de um urânio, conforme vocês podem ver na tela aí, número atômico lá 92, ó. Ou seja, é o número atômico mais número de prótons. E aí, se eu bombardear esse urânio com um tipo de radiação, ele vai começar a acumular energia e vai alterar o número de massa, que é prótons mais nêutrons. Esse número vai começar a crescer e ele vai ficar instável. E aí, quando ele começar a chegar num ponto de querer liberar de instabilidade, ou seja, ele vai começar a praticar a atividade de emitir energia, radiação em excesso. E aí ele vai realizar dois processos que são benéficos, que são utilizados dentro da medicina nuclear, que é chamado desintegração ou decaimento radioativo. Nós utilizamos muito mais o decaimento radioativo do que a desintegração. Então, quando esse elemento ele começar a liberar partículas espontâneas do seu núcleo aí, ele vai começar a realizar processo de desintegração ou decaimento. Nós utilizamos mais o decaimento radioativo na medicina nuclear. Eu vou explicar para vocês aqui mais à frente do que eu estou falando. Então, ó, vamos entender mais a fundo do que eu falei aqui sobre número atômico, número de massa, isótopo, elemento radioativo. Vamos lá. Ó. Isso tudo começou, vou fazer um ressalto aqui, lá em Rutherford, que era aquele modelo planetário. Então, depois veio Bohr e aprimorou esse modelo planetário aí, e aí o modelo de Bohr começou a ser mais aplicado para representação de estrutura atômica. Então, estrutura nuclear. Ó. Rutherford veio e ele começou a fazer experimentos, né, com átomos. Ele acabou bombardeando o núcleo de um elemento N com partículas alfa. E aí ele bombardeou tanto que esse elemento ele se modificou e chegou num elemento do H, que é o hidrogênio, ou seja, ele saiu do N, vamos dizer que é o sódio. E aí ele bombardeou esse elemento com partículas alfa, e esse sódio ele foi acumulando, né, energia, e acabou modificando o seu elemento, seu isótopo, ele passou a ser um isótopo de hidrogênio, o que levou à descoberta de próton, sendo este mais de 180 vezes maior que o número de elétrons. Então, ou seja, Rutherford bombardeou esse núcleo desse elemento aí de próton, e aí viu que esse elemento se modificou. Ou seja, então quando você modifica o número de próton, que é a mesma coisa que o número atômico, um elemento ele passa a sair de um elemento e passa a ser outro elemento. Se você modificar o número atômico dele, que é o número de prótons. Agora, se você modificar o número de elétrons, o número de nêutrons, você vai ter o mesmo elemento, porém, ele vai estar instável, ou seja, acumulando energia. Só isso. Então, o núcleo se caracteriza pelo número atômico e número de massa. Então, vamos lá, o número atômico. O que quer dizer número atômico? É o número de prótons do núcleo, somente. Você vai lá na tabela periódica e vai pegar um elemento lá, ferro. Você vai ver o número atômico do ferro, que é 20. E o número atômico dele é 19. Mas você pode modificar esse número atômico desse elemento aí, ferro. Você não pode modificar o número atômico, senão ele passa a ser um outro elemento. Então, o número atômico ele é individual para cada elemento da tabela periódica. O número de massa, sim, pode ser modificado. E aí a gente faz com que esse elemento fique instável. Então vamos lá, o número de massa agora. O que quer dizer o número de massa? É o número de prótons e o número de nêutrons no núcleo desse elemento aí. E aí tem uma ressalva aí. Normalmente os átomos são eletricamente nêutrons, são considerados nêutrons, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, não é o número mais de nêutrons. Se você pegar um elemento lá, ferro, ele tem número de prótons 19, e aí você vai contar o número de elétrons que tem na órbita desse elemento aí, também é 19, ou seja, esse
esse elemento aí, ele é considerado eletronicamente neutro, ou seja, ele não está estável, não está nem estável, ele não emite nada, ele é um elemento nulo. Então tem essa ressalva aí. E aí também o conceito de isótopo, né, que foi descoberto em 1912, que são átomos que têm o mesmo número de prótons, mas com número nêutrons diferente. Ou seja, foi o que eu falei. Ele vai ser o hidrogênio, ele vai ser, tem número atômico 1. Se eu quiser mudar esse elemento para um sódio, para um ferro, para um alumínio, eu tenho que bombardear esse elemento com prótons, para poder o número de prótons desse elemento se modificar. Por exemplo, eu tenho aí o hélio, número de próton 1. Aí vou bombardear esse hélio aí com 5 partículas próton. Pronto, ele ficou instabilizei esse elemento, ficou instável, ou seja, eu carreguei ele eletricamente positivo com partículas de próton, né, que são elementos positivos. E aí aumentou o número de próton dele, ou seja, automaticamente mudou o número atômico, porque o número atômico é igual ao número de próton somente. Eu mudei ele de hélio e ele virou um alumínio na tabela periódica. Então ele ficou instável. E aí, com o processo de decaimento, né, que eu falei para vocês lá, que existe o processo de desintegração ou decaimento radioativo, ele vai liberar partículas aleatórias até chegar no elemento pai. Ou seja, o elemento pai é o elemento estável dele, o elemento normal. Quando eu bombardeio, ele vai gerar elementos, o elemento filho. E aí, quando ele começar a liberar energia, partículas espontâneas pelo decaimento radioativo, ele vai voltar à sua origem a ser o elemento pai, que é o elemento estável sem emitir energia. Beleza, gente? E agora, vamos explicar esse conceito que eu já citei aí nas explicações anteriores, sobre o que é elemento radioativo, ou seja, o que é decaimento radioativo, que eu tanto falei aqui. Né? Vamos lá, vamos entender. Devido às propriedades físicas de certos átomos são estáveis e sofrem um decaimento radioativo, que é o bombardeamento desse elemento aí, e ele fica carregado de energia. Então, o produto resultante desse processo é denominado filho, ou seja, ele vai ser bombardeado, o elemento original, e ele vai se modificar gerando um elemento filho. Ele vai ficar instável e está sempre em um estado de energia menor que o radioisótopo pai. Então, a diferença, né, de energia ou deficiência de massa entre o pai e o filho é igual ao total de energia emitida na radiação para cada radionuclídeo do tipo de radiação emitida, que pode ser vários tipos de radiação emitida num processo de decaimento radioativo, ou pode emitir um tipo só de radiação nesse processo de decaimento radioativo. E aí também vai levar em consideração o tipo de radiação que vai ser emitido e o tempo de meia-vida que esse processo de decaimento vai levar desse átomo aí. Então vamos lá. O elemento pai tem 25 de próton. E aí vou bombardear com mais 5, ou seja, ele saiu do elemento pai de 25 de próton para 30 de prótons. Ou seja, ele virou um decaimento, ele sofreu esse decaimento aí radioativo e virou um elemento filho. Ou seja, ele está instável agora. Aí quando ele vai liberar energia, ele vai sair do 30 para ir para o 25 novamente. E a diferença dessa radiação aí de prótons do 25 para o 30 é a quantidade de energia que ele emitiu. E aí, junto com essa quantidade de energia, vai sair um tipo de radiação diferente. Pode sair múltiplas, como pode sair radiação gama com energia X, pode ser emitir radiação beta negativo com radiação gama ao mesmo tempo, ou emitir um tipo de radiação só, ou só emitir radiação gama, que é a diferença dessa instabilidade que foi emitida pelo elemento que foi bombardeado. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos continuar aí. Entre os elementos de menor massa atômica, o número de prótons e nêutrons é praticamente igual. À medida que o número atômico aumenta, que é o número de prótons, a relação de nêutrons e prótons aumenta também. Ou seja, o número de nêutrons vai ficar maior do que o número de nêutrons, quando o número atômico aumenta, porque o número atômico ele é o número de próton. Então, se eu aumento o número de próton,
número atômico vai subir junto com ele. E aí a diferença de nêutron para o próton vai aumentar também, né? Nos núcleos estáveis. Isso significa que a relação de nêutron por próton é maior do que 1 para núcleos estáveis. Ou seja, quando tiver uma diferença de prótons e nêutron, vai ser sempre maior que 1. Porque um próton e um nêutron não tem relação nenhuma de maior para menor. Agora, quando eu aumento o próton em relação ao nêutron, eu vou ter uma relação maior que 1. Ou seja, tem que ser maior que 1 para ter uma diferença, né? E aí ele vai deixar de ser um elemento estável para ser um elemento instável. É isso que ele está dizendo aqui. Então, em geral, o processo de decaimento tende a aproximar o núcleo filho da estabilidade. Ou seja, eu saí daqui do 29 de prótons e bombardeei com 5. Vai ser aí 34 de prótons. Então, ele saiu da estabilidade e foi para a instabilidade. Então, para eu transformar o filho no pai de novo, eu tenho que ter esse decaimento radioativo e aproximar esse número de prótons aí, para poder ele voltar a ser um elemento pai estável. Então, isto é, se o núcleo instável possui mais nêutron que o seu isótopo estável, a forma de decaimento será aquela que reduz a relação de prótons e nêutrons, né? Ou seja, eu tenho que diminuir essa relação aí de número de prótons e nêutrons, tem que igualar, 1 para 1, aí ele fica estável. Se ficar diferente, ele está instável. E vice-versa, para os núcleos com menor número de nêutrons, né, previsto na estabilidade de maior número de prótons. E aí, toda essa relação aí de maior número de prótons, maior número de nêutrons, emissão, decaimento radioativo, ele vai resultar num tipo de emissão de radiação, seja ela dupla ou seja ela única. E aí os tipos de radiação resultante nesse decaimento radioativo, ele é muito importante para a medicina nuclear, como eu já falei. E aí pode gerar radiação gama, radiação X, négatron, que é o que? Emissão de partículas aí do núcleo de átomo com carga negativa, pósitron, que é a emissão da partícula beta, porém em carga positiva, ou seja, a conversão do elétron com próton, conversão do elétron da eletrosfera dentro do núcleo, e aí converte em próton, e aí acaba estabilizando esse núcleo, porque tem mais próton do que nêutron, e aí esse próton é emitido e sai uma radiação do tipo beta com carga positiva. Então, isso é emissão, decaimento por pósitron. Então, são esses tipos de radiação que são emitidos nesse processo de decaimento radioativo. Então, por definição, vale lembrar, né, que também a radiação gama, que ela também está nesse processo de emissão aí, elas são radiações eletromagnéticas, porém elas são originadas no núcleo do átomo, assim como radiações eletromagnéticas do tipo X. Não sei se vocês se recordam, radiação gama e X são consideradas radiações eletromagnéticas, porém a origem delas são diferentes. A radiação X é originada na eletrosfera do átomo e a radiação gama ela é gerada no núcleo do átomo, mas ambas são eletromagnéticas. Agora, a radiação alfa e beta, elas são originadas no núcleo do átomo, então elas não são eletromagnéticas, elas são partículas. Então elas saem do núcleo do átomo por esse processo aí de decaimento radioativo, fissão. Existem vários tipos de processos para gerar esse tipo de radiação. Por négatron, por pósitron, que eu já expliquei aqui. Beleza, gente? E aí, na tela de vocês aí, ó, eu ilustrando, para vocês associarem mais a explicação, lá de cima, esse aqui é o pai, e aí ele vai sofrer o decaimento e vai gerar esse aqui, ó, o filhozinho. E essa linha aqui é o tempo que ele leva para sofrer esse decaimento radioativo, que é chamado de tempo meia-vida, que é o tempo que ele leva para realizar a atividade, a emissão de energia desse núcleo, desse átomo aí. Beleza, gente? E aí, existem vários tipos de decaimento radioativo. Existe decaimento por négatron, que eu já falei, né? Por pósitron, por transição isométrica e conversão interna, por emissão de radiação gama, radiação característica e elétron Auger. Então, isso aí são 5 tipos de decaimento radioativos que podem ocorrer nessa instabilidade desse isótopo aí durante o exame de medicina nuclear. Tá bom, gente? Então vamos dar uma pausa aí, vamos tomar uma água.
e vamos partir para o próximo vídeo.